amigos, nesta manhã a palavra de Deus para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6. Abra comigo no capítulo 6, o versículo de número 18. Efésios, capítulo 6, versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Nosso tema nesta manhã é a oração na vida diária de um crente. Bem, queridos amigos, eu não preciso me delongar mencionando os benefícios da oração para a vida de uma pessoa salva. Oração, por exemplo, é essencial para a santificação. Oração é essencial, meus irmãos. Nós podemos tentar, nos esforçar, mas nós não podemos, não conseguiremos melhorar o nosso caráter, mudar, deixar de lado coisas que são desagradáveis a Deus e a nós também, sem oração. Não há melhora em santificação sem oração. Nem vencer pecados que continuamente voltam a nos assediar e voltam a nos assediar, se nós não oramos, se nós não pedimos a Deus por socorro, por auxílio. Oração é essencial, está na essência do processo de santificação. Assim, é como uma regra espiritual. Sem oração não há desenvolvimento em santificação no caráter. E a oração também, ela promove, isto é, ela desenvolve em nós, promove em nós o arrependimento. Porque quando nós oramos, nós nos aproximamos de Deus de uma maneira real, consciente, para orar a um Deus real. Então, nós necessariamente, naturalmente, somos levados ao arrependimento. Porque ao orarmos, o Espírito de Deus nos recorda as nossas falhas. Ele nos recorda as nossas inconsistências. E nós somos imediatamente levados ao arrependimento. Assim, a oração, ela promove o arrependimento. Isso é necessário. Nós examinamos o nosso coração e somos levados a confessar ao Senhor, porque se nós somos honestos, andamos em sinceridade, não nos tornamos protestantes mecânicos, protestantes católicos, assim por dizer, que apenas oramos com os lábios e a mente está em outro lugar. Se nós oramos com sinceridade, nós não podemos avançar diante do Senhor em oração, lembrando das nossas falhas, e pedir por isso, e pedir por aquilo, quando nós não estamos vivendo corretamente. Então somos levados a rogar perdão, graça do Senhor. A oração promove, de fato, o arrependimento. E a oração, ela desenvolve em nós aquilo que nós tanto necessitamos, ela desenvolve em nós a humildade, que é o contrário do orgulho. Se nós lutamos contra o orgulho, a oração desenvolve a humildade. E você sabe, nós estamos continuamente pedindo a Deus por auxílio, pedindo, rogando, pedindo. E isso desenvolve em nós um senso da nossa fragilidade, da nossa pequenez. E quando nós percebemos isso, nós somos trazidos à realidade da situação, não é? Nós somos tão frágeis, tão pequenos, nós dependemos de tudo do Senhor. Isso desenvolve em nós um senso de humildade, nos torna pessoas mais mansas à oração, pessoas mais mansas no lar, na família, no trabalho, entre outras pessoas. A oração nos torna pessoas mais mansas. Por quê? Porque é muito difícil, creio eu, espero que você concorde comigo, que uma pessoa tendo orado ao Senhor, acabado de orar a Deus ali no seu momento em particular, como nós lemos em Mateus 6, no seu quarto com as portas fechadas, em comunhão com Deus, aos pés do trono da graça, sob a luz do Senhor, em humildade, em arrependimento, possa se levantar dali e de repente explodir, encolerizar, ou ter uma notícia e se entregar à comiseração. Eu penso que é algo muito difícil, não é? Porque nós estávamos diante do Senhor e a velha natureza é subjugada. Como nós podemos nos levantar da oração e de repente fazer o que é errado, ou nos sentar diante da televisão, assistir uma porcaria, ou no celular? É simplesmente impossível para um crente sincero, que ora a Deus de verdade, que anda com o Senhor de uma maneira pessoal. E por maneira pessoal quero dizer isso, neste relacionamento pessoal que nós temos uns com os outros, que você tem com a sua esposa, com Deus, é claro, com Deus santo, em submissão, em temor. Você estava diante dele, como eu posso agora agir carnalmente quando eu estava um segundo com o Senhor e que continua me vendo? Assim, se nós agimos assim, a oração nos leva ao quebrantamento,
nos torna pessoas mais mansas, pessoas mais firmes, mais fortalecidas diante de alguma notícia difícil, alguma situação contraditória. Oração produz estas coisas. Oração é essencial para a santificação, para a humildade, para o desenvolvimento do caráter. De maneira, meus queridos irmãos, que sem oração nós não conseguimos avançar. Mas como nós devemos orar é a grande pergunta. Bem, a resposta está aqui para nós neste e muitos textos das Escrituras. Eu me permanecerei, aqui nesse versículo 18. Quero focar aqui nesta manhã. Há muitos outros textos na Palavra de Deus que mostram essas facetas sobre a oração. Como devemos orar? Bem, esse é um versículo muito importante, porque nós aprendemos a orar aqui, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança. Nós já tratamos deste texto algumas vezes, mas eu gostaria de elucidar alguns outros elementos importantíssimos aqui, e quão necessário é, não é? Como diz o apóstolo Pedro, que eu mencione isso novamente, porque é para o nosso bem, o nosso crescimento. Oração é essencial, queridos irmãos. Veja aqui, a dificuldade que nós temos em orar, uma oração genuína, contínua, sincera, é que muitas vezes nós não sabemos o padrão bíblico para a oração. Como orar, a maneira correta. Eu gostaria de gastar um tempo aqui. Primeiro, nós lemos sobre as circunstâncias. Que momento nós devemos orar? Por que isso é importante? Porque nós temos a tendência de achar que oração talvez seja apenas de manhã, quando eu acordo, e quando eu vou dormir ou antes da refeição. É só naqueles momentos. Quais são as circunstâncias em que a oração deve estar presente? E lembre-se disso. Eu não estou focando em oração como um mecanismo religioso ou espiritual. É comunhão com o Senhor, é dirigir-se a Ele. Quando nós devemos fazer isso? Em que circunstância? Paulo nos responde, orando em todo o tempo. E ele fala sobre oração contínua, meus irmãos. Em todo o tempo significa que a oração deve ser presente, contínua na nossa vida diária. O termo original aqui é em cada momento, porque, é claro, você não consegue o tempo todo, 24 horas, cada minuto está em oração. Essa não é a ideia. A ideia é que em cada momento ou circunstância, em cada tempo, você passa de um momento para outro ao longo do dia. Você acorda, está lidando ali com a casa, com alguma coisa, família, de repente você está na cidade, de repente você está no local de trabalho ou na escola. Cada momento, há momentos de desafio ao longo do dia, há situações variadas, isto é, em cada situação ou ocasião, nas várias situações da vida, a oração deve estar presente. Comunhão com o Senhor, buscar a graça de Deus. Bem, há situações diversas que nós necessitamos orar ao Senhor, trazer tudo diante dEle. Tempos de necessidades, tempos de aflições, tempos de calamidade, quando há mudanças, quando há uma nova página na vida, eu vou fazer algo importante, eu devo orar antes, pedir a graça do Senhor, trazer isso diante dEle. Eu estou fazendo algo muito importante, delicado, sério, orar ao Senhor ao longo disso também. Eu irei fazer algo para o Senhor, então eu devo orar. Eu devo pedir graça, direção do Senhor. Eu vou conversar com alguém, evangelizar alguém, eu devo orar antes, meus irmãos. Eu devo trazer diante do Senhor as orações que nós fazemos em emergência, e clamamos em nossa alma ao Senhor. Oração de emergência, mas lembre-se, porque não é algo mecânico, ou um talismã, ou uma alavanca espiritual que eu puxo, é algo que eu trago diante de um Deus pessoal. Então essa oração de emergência, ela não é como os pagãos evangélicos do nosso país fazem, né? Aquelas expressões vazias, oh Jesus me ajuda. Não, você ora mesmo, você fala com Ele, Senhor. Você dirige a tua petição a Ele, é um Deus pessoal e real. Oração não tem um fim em si mesmo. Oração é com o Senhor, é falar com Ele. Assim, lembre-se sempre disso. Orar é entrar na presença de nosso Deus. Não apenas expressar algo mágico, algo místico. Trazer à mente, à alma, o seu clamor ao nosso Deus. Bem, aqui estão então circunstâncias. Você também deve continuamente louvar ao Senhor em oração. Meus irmãos, isso é maravilhoso, além de que é necessário. Estar louvando a Deus e orando a Ele. E às vezes parar por um momento e bendizê-lo e agradecê-lo. Você se recordou de alguma coisa maravilhosa? Ore ao Senhor, agradeça a Ele. Dirija a Ele a tua oração.
ao longo do dia, agradecendo a Deus. Você viu algo criado pelo Senhor, louve a Ele, exalte a Ele. Oração é isso. Fale com o teu Pai Celestial, diga a Ele do teu amor, da tua gratidão por isso, por aquilo. Orar ao Senhor, estar na presença dEle, orando em todo o tempo. Bem, lá em Mateus 6, a nossa leitura, na oração do Senhor, no versículo 13, se você abrir comigo brevemente, nós aprendemos aqui algo importante que deve estar contido em nossa oração. Mateus 6, 13. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Bem, esse é um padrão a ser seguido em nossa oração. Antes do início do dia e em cada situação, nós oramos para não cairmos em tentações. Nós oramos para não ser conduzido à tentação, não percebê-la e assim cair nela. Nós pedimos essa graça do Senhor. Você faz isso pela manhã ao despertar. Por quê? Porque, meus queridos irmãos, há muitas ciladas e dificuldades espirituais em nosso caminho ao longo da jornada diária. Primeiro, há dificuldades dentro de nós, não é? A velha natureza, e há o mundo, e a Satanás. Assim, não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Há esse elemento, um padrão para nós. Então, a oração, ela deve ser feita quando nós nos encontramos no meio de alguma dificuldade. Essa é a segunda parte da petição. Mas livra-nos do mal. Ou seja, quando nós estamos presos em uma situação que se levanta dentro de nós, ou fora de nós, ou nós nos vemos deparando com alguma dificuldade, nós oramos ao Senhor. A oração que é feita no meio da situação, nós clamamos ao Senhor, trazemos tudo diante dEle. Assim, orando em todo o tempo, com toda oração, se refere às várias circunstâncias da vida. A oração deve ser parte, conversar, trazer, buscar a vontade do Senhor, adorá-lo, agradá-lo. Meus irmãos, circunstâncias diferentes da vida. Mas volte comigo ao nosso texto aqui em Efésios, no versículo 18, outra vez, orando em todo o tempo, com toda a oração. Toda a oração, parece estranho, não é? Como assim? Bem, esse texto, como vários outros, se refere aos vários tipos de oração, com toda a oração. E por vários tipos de oração, mais uma vez, nós não nos referimos àquela coisa mecânica, não é a reza, tem esta outra reza. Isso já entrou no meio evangélico, você já viu? Uma oração para isso, uma oração para o tal. Vai ter a oração disso. Não são coisas mecânicas. A oração, a porção mágica liberada é conversar com o Senhor. A ideia não é oração prescrita que eu tiro, e oração para isso, e oração para aquilo, nada disso. Isso é misticismo. O nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus real. Assim, o que o Senhor está dizendo aqui sobre com toda a oração? Bem, o texto se refere aos tipos de oração. Você conhece nesta manhã os tipos de oração? É muito importante. Os tipos de oração na Bíblia, é claro. As famílias diferentes de oração, as diferentes famílias, maneiras em que nós aprendemos o povo de Deus orando aqui na Palavra de Deus. Bem, se nós conhecemos, se nós memorizamos, então nós enriquecemos a nossa vida de oração. Elas farão parte de nossa vida. Lembre-se, não é reza. Deus não ouve. Deus disse que não ouve, não escuta rezas, nem de católicos, nem de evangélicos. Está aqui em Mateus, no capítulo de número 6. E tu, quando orares, e orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que pelo muito repetir e falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis. Deus ouve oração. E oração é conversar, dirigir-se a Ele, a alma em reverência, um senso filial. Assim, lembre-se disso. Deus não ouve reza de evangélico. Ele sonda o coração. Ele responde à petição. Todo tipo de oração. Bem, deixe-me exemplificar algumas. Primeiro, tipo de oração, se eu posso colocar nesses termos, é a adoração. Nós oramos a Deus e assim nós o adoramos. Então, quando nós começamos a orar ao Senhor, não necessariamente em cada momento, mas eu tenho aqui em particular aquele momento que nós tiramos à parte para orar realmente por mais tempo ao Senhor, nós devemos começar com adoração a Deus. Adore a Deus, isso vem em primeiro lugar. Nossas primeiras palavras, nossos primeiros sentimentos devem ser em adorar, em admirar a Deus.
em descrever e afirmar e agradecer os seus atributos, a sua pessoa. Ele é o Deus vivo, Ele é o Senhor. Comece com Ele. E então a gratidão na oração. Nós não vamos imediatamente ao nosso pedido. Nós adoramos ao Senhor, por quem Ele é, a sua pessoa, seus atributos, sua glória. Isso está na oração do Senhor Jesus Cristo. Pai, começa com Ele, Ele está nos céus, glorificado, santificado seja o teu nome. Aqui está o padrão. Nós começamos adorando ao Senhor, afirmando, glorificando ao nosso Deus, e então nós agradecemos a Ele. Agora, tome cuidado nesse ponto da gratidão, porque, na verdade, não comece com gratidão. Nós temos a tendência, às vezes, de começar com gratidão. Por quê? Porque ao começarmos com gratidão, pode ser que nós nos voltemos a focar em nós mesmos, mais do que nele. Senhor, obrigado porque o Senhor meu, me deu, me fez, eu. Não comece com o Senhor. Não comece necessariamente com gratidão. Senhor, muito obrigado por mais isso aqui. Muito obrigado, Senhor. Comece adorando. Senhor, nós te agradecemos por... Comece adorando. Me refiro à nossa oração em particular. Não aqui congregacionalmente nas quartas-feiras, não é? Porque nas quartas-feiras o pastor ele inicia adorando ao Senhor, buscando a face do Senhor por toda a igreja. Então a igreja entra no cada motivo específico diante do Senhor. Mas em nossa oração, nós começamos adorando o Senhor. Tome cuidado com a oração que se torna reza. Oh Senhor, nós te agradecemos por isso. A pessoa nem está pensando o que está falando, está buscando ali, repetindo alguma coisa, para até chegar no pedido, no momento, na petição que ela deseja. Cuidado, não transforme a oração em reza. Se você está acostumado a um padrão de palavras, varie isso, porque isso pode se cristalizar de uma maneira mecânica. Você está orando, não rezando, você está falando com o Senhor. Assim, adoração, gratidão por tudo que Ele fez na criação, na salvação, por haver salvação, por ser possível salvação, pela tua salvação também, e por muitas bênçãos contínuas. Você o adora, então você o agradece. Então, agradeça a Deus por tudo que Ele irá fazer, que tem declarado em sua palavra. Então, além de adoração, gratidão, a afirmação. Isso é muito importante. Nós afirmamos a nossa crença na palavra do Senhor, nós afirmamos a nossa fé nas suas declarações. Por exemplo, que Ele nos garante a salvação. Nós afirmamos isso diante do Senhor, que Ele nos preservará até o fim. Nós louvamos ao Senhor por isso, por essas verdades, a glória do povo de Deus no céu, o retorno do Salvador. Afirme estas coisas, como você crê, depende do Senhor e ama o Senhor. Assim nós sempre dirigimos a Ele, em primeiro lugar. O adore, o agradeça e afirme. Senhor, eu te agradeço por isso, e te agradeço por aquilo, e te agradeço por estas verdades da palavra de Deus, esta verdade em particular, justificação, salvo por misericórdia e sou preservado por Ele. Graças a Deus por esta doutrina, esta verdade, e por essa, fale, dirige a Ele a tua gratidão, teu louvor. Então, é claro, em nossa oração, a confissão. Eu devo confessar meus pecados ao Senhor e vir diante dEle em um autoexame, pedir ao Senhor por perdão e por remoção do pecado. Graça para vencer e não tê-lo mais em minha vida, aquele pecado, aquela inclinação para isso ou para aquilo, e restauração também da alegria da nossa salvação, caso ela tenha minguado por nossas falhas, não é? Distanciamento do Senhor, nós pedimos isso. Então eu devo interceder a pessoas por quem eu devo interceder, a circunstâncias, a obra do Senhor, a igreja do Senhor, e eu devo sentir e rogar por estas pessoas diante do trono da graça do Senhor. Intercessão. Meus irmãos, deixem-me tocar um pouco na questão da intercessão, porque a intercessão ou petição, ela deve ser contínua, e ela deve ser também de maneira específica. Atente para isso. Muitas vezes crentes trazem diante de Deus muitas coisas sem nada sentir por elas. E é perceptível isso acontece quando nós oramos ao Senhor e temos um número de questões, está ali como pessoas, não é? Cabeças, isso, aquela situação, e no lugar de pegar uma pessoa, uma situação e trazer diante do Senhor
e rogar e suplicar. Nós apenas tocamos na cabeça, te pedimos por isso, evangelismo, oração pelo enfermo, pelo mundo, pelo evangelismo. Isso não é súplica, isso não é uma petição específica. Nós temos que trazer coisas específicas. Aquela pessoa, essa necessidade, sentir, trazer diante de Deus. Meus irmãos, uma oração que não move nosso coração, se não há desejo em nós, ela não move o coração de Deus, ela é descontada. Deus não está a nosso serviço. Aqui eu tenho tantas coisas, Senhor, aqui ó, responde isso aqui. Próximo, aqui mais uma, Senhor, abençoa. Nós devemos clamar ao Senhor e ser específicos. E você pode pensar a respeito desse motivo. Desdobre, isso que eu quero dizer por desdobrar diante do Senhor. Súplica, petição, envolve isso, ser específico. Se eu apenas clamo de maneira genérica e geral, eu não estou suplicando por algo, trazendo os motivos diante do Senhor. Eu devo suplicar pela obra do Senhor, pelo povo de Deus em aflição de maneira específica e parar ali. Daí muitas vezes nós sugerimos um ou dois motivos. Por quê? Porque há muita coisa a desdobrar em um motivo apenas. Mas se você ora por 6, 7, 8, isso, e só tocando, você talvez não orou por nada, você não suplicou, eu quero dizer, por nada. E oração deve envolver súplica, por bênção, salvação das famílias de maneira específica, culto, pregador, o evangelismo, todos os envolvidos na obra do Senhor de uma maneira específica. Aqui já foram vários motivos, cada um deles nós podemos desdobrar e suplicar ao Senhor pelo que envolve este motivo. Nós vamos orar, por exemplo, pelo trabalho de evangelismo, então há tantas coisas envolvidas nisso, esse é um motivo, desdobre isso. Desdobre isso. Mas é claro, não faça como alguns puritanos que pegavam um ponto e desdobravam em 20 subpontos, e cada subponto mais 10 subpontos. Você traz em detalhes, é claro, e lembre-se do tempo. Mas diante do Senhor nós temos mais tempo para fazer tudo isso. E desdobrar e clamar. Se você traz o caso de alguém como advogado diante de um juiz, você vai pleitear, você vai lidar, vai apontar, vai apelar. Nós trazemos isso diante do Senhor de uma maneira específica. Assim, especificidade, súplicas. Então, há também na oração, estamos falando sobre tipos de oração, elementos que estão envolvidos na oração, há também as minhas petições. Não é? Há tantas coisas que nós devemos pedir ao Senhor, situações diferentes em que nós nos encontramos, ajuda na santificação, força e vigor na luta contra o pecado, propósito, instrumentalidade na obra do Senhor ao longo da semana, junto com a igreja, com o povo de Deus. Há muito pelo que pedir. Podemos pedir também por sabedoria, paciência, vigor. E aí então as necessidades físicas, não é? Materiais e a saúde que vem na sequência. Então são vários departamentos de oração. E se eu rememoro essas coisas, ou eu tomo nota e deixo ele atrás da minha Bíblia, antes de orar eu olho, passo o olho, lembro, isso irá me ajudar a lembrar. Eu não cairei naquele erro de começar a entrar na presença do Senhor e tropeçar. Senhor, nós te agradeço por ir lembrando as coisas que eu fico repetindo em cada oração. Você está falando com Deus. Cuidado para não transformar em reza. Anote isso, lembre-se disso. Foi anotado aqui na palavra de Deus pelo Espírito para nos ensinar. Então tome nota, põe atrás da tua Bíblia em algum outro lugar e recorde-se a si mesmo, orando com toda oração. Mas então há este elemento da súplica, orando em todo o tempo com toda oração e súplica. Deixa-me desdobrar ainda esse tema da súplica. Súplica. Bem, a palavra súplica se refere a um tipo específico, como eu mencionei. Você vai orar pelo trabalho de evangelismo, então ore de um modo específico. Você vai suplicar. Como é que você pode suplicar por algo? A própria palavra já traz isso, esse sentimento, de uma maneira fria, desinteressado. Não é uma súplica. Se não pensar nos detalhes desta oração, ela não é uma súplica. Súplica envolve um desejo, envolve a mente envolvida. Não apenas mencione, Senhor, abençoe o evangelismo, então segue em frente tocando em outras coisas. Lembre-se sempre disso, uma oração que
não move o nosso coração, não vai mover o coração de Deus também, meus queridos irmãos. Se nós apenas mencionamos uma sentença sobre aquele motivo, bom, então nós não podemos nos surpreender se as nossas orações são descontadas no céu, não é? Faltou sinceridade, faltou desejo, interesse, não foi específica, não foi o suficiente. Nós devemos trazer isso de uma maneira específica ao Senhor. Bem, permita que este versículo 18 lhe auxilie, lhe sacuda de alguma maneira, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Bem, Espírito aqui está com letra maiúscula, como você observou, isso se refere ao Espírito Santo. No grego não está com em maiúsculo, mas os tradutores fizeram corretamente em colocar em maiúsculo, porque se refere ao Espírito Santo de Deus. Bem, o que isso quer dizer, orar em todo Espírito? Como Espírito, se refere a orar orações espirituais. São orações espirituais, meus irmãos. Deixe-me tentar ilustrar isso aqui. Lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo de número 26, nós lemos o seguinte. Romanos capítulo 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A primeira coisa a se lembrar nesse texto é que os gemidos aqui são do Espírito e não nosso, porque muitos tentam usar esse texto para o tal do falar em línguas, gemidos inexprimíveis. Não, é o Espírito aqui. Esses gemidos são dele, não nosso. Nós falamos de maneira racional ao Senhor, com verdadeiro sentimento. Esses gemidos, o termo gemidos não apresenta o termo grego. Ele traz ao Senhor de uma maneira clara, uma maneira muito clara. Nós precisamos do Espírito de Deus ao orarmos. Por quê? Porque é Ele que leva, assim por dizer, ao céu a nossa oração. É o Espírito de Deus que sonda o nosso coração e traduz essa nossa linguagem estranha, não estranha no sentido pentecostal, mas muito humana, cheia de defeitos, cheia de ego. É Ele que traduz isso à linguagem celestial e traz a essência diante do Senhor, como que comunicando ao Senhor. Claro, Ele ouve a nossa voz, o nosso clamor, mas é o Espírito quem purifica e quem traz diante do Senhor esta essência. Queridos irmãos, nós não podemos orar com a pureza, com a verdade completa, que uma oração estritamente a rigor demanda. Chegar diante de um rei, chegar diante de um Deus santo, nós temos que trazer verdade, palavras apropriadas. Nossa mente às vezes está em um lugar e as nossas palavras vai e volta, e vai e volta. O Espírito de Deus nos ajuda nesta fraqueza. Ele nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar desta maneira completa, perfeita. Assim, Ele nos ajuda nessas questões. Nós precisamos dEle. Ele toma as nossas orações e, como se Ele revestisse as nossas orações de uma profundidade maior, de um sentimento maior que nós mesmos não conseguimos. Ele nos ajuda a orar ao Senhor assim. Nos abençoa a orarmos ao Senhor assim. Assim, o termo ajuda as nossas fraquezas se refere a essa participação do Espírito Santo em nossa oração. Mas fala também sobre esta espiritualidade que é requerida da oração. E oração espiritual, orando em todo o tempo, o mesmo Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Oração espiritual, marque isso, significa isto, que as nossas orações estão alinhadas à vontade de Deus. Estão alinhadas ao próprio desejo do Senhor, à vontade do Senhor, de acordo com a vontade de Deus. Isso que é oração espiritual. Oração espiritual não é assim não. Ó. Isso aqui é oração fria. Isso aqui é oração espiritual. Aleluia. Oração espiritual, estou no espírito e vou e ando. Isso não é oração espiritual. É oração maluca, é oração de alguma outra natureza, mas não espiritual. Orar espiritualmente é orar de acordo com a vontade do Senhor, que a minha oração esteja em linha com a vontade do Senhor. Por exemplo, ao orar eu me recordo da grande bênção que é poder ter acesso ao trono da graça.
do Espírito de Deus tomar a minha oração e dar significado a ela e apresentar no céu, diante do Senhor. E a percepção desta verdade, o Espírito me ajuda com isso, me auxilia então a ter uma postura correta, a checar a minha postura em oração. Por exemplo, quando eu tenho uma percepção desta grandeza, do acesso ao Senhor, da presença do Senhor, e eu oro em espírito nesse sentido, que me alinha à vontade do Senhor, à palavra do Senhor, então eu não posso, por exemplo, eu não posso me pegar orando ali simplesmente por coisas egocêntricas, porque isso não está de acordo, em linha com a vontade do Senhor. Eu não poderia jamais, por exemplo, possivelmente jamais, orar ao Senhor por riquezas. Isso não está de acordo com a vontade do Senhor, isso não é oração espiritual. Você percebe? Essa é a ideia de orar com o Espírito, ajudado pelo Espírito, aqui em Romanos e aqui em nosso texto também. Eu não poderia, por exemplo, ao orar ao Senhor, pedir por fama. É simplesmente contrário à vontade do Senhor. E olha que você ouve esse tipo de coisa por aí, não é? Isso não está alinhado à vontade do Espírito para as nossas vidas. Senhor, me faz notório neste mundo, famoso neste mundo. Senhor, me dá uma vida ultra confortável, sem problemas, sem doenças, sem isso, sem aquilo, sem aquilo, sem aquilo. Isso não está em linha com a vontade do Senhor. Se não é oração espiritual, orar no Espírito é orar em linha de acordo com a vontade do Senhor. Eu não poderia orar apenas por coisas terrenas, coisas egocêntricas o tempo todo. Assim, meus queridos irmãos, orar no Espírito é orar em linha com a vontade de Deus, com o Espírito. E o Espírito escreveu a palavra e a sua vontade é revelada aqui. Assim, guarde este elemento tão importante para a oração. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Se eu vou orar no Espírito, como eu poderia orar no Espírito? Bem, eu oro em dependência dele. E se eu oro em dependência da vontade do Senhor, é melhor que eu ore então por pessoas, por santidade, por maior desapego a este mundo, por instrumentalidade no reino de Deus, por maior entendimento da palavra de Deus, por ser uma pessoa mais profunda na vida espiritual, nos caminhos do Senhor. Por quê? Porque isso está em linha com a vontade do Senhor. Por autocontrole, Mateus capítulo 5 e 6, tantas coisas que estão em linha com a vontade do Senhor. Agora, meus irmãos, ao aprendermos isso, pense sobre isso, sobre o extremo oposto disso. Exigir de Deus, comandar a Deus, declarar que Deus tem que fazer e vai fazer isso, isso é oração no Espírito, mas em um outro Espírito, não no Espírito de Deus. Está garantido na palavra de Deus. Oração no Espírito é orar em linha, de acordo com a vontade do Senhor revelada na palavra de nosso Deus. Bem, e o próprio pensamento de que o Deus eterno, a terceira pessoa da Santa Trindade, o Espírito de Deus, é meu intercessor na oração, então me ajuda a alinhar a minha oração com coisas corretas, espirituais, e bane aquelas coisas erradas. Eu não posso pedir isso ao Senhor. É tão maravilhoso, não é, meus irmãos, que mesmo quando nós erramos em oração, assim por dizer, e nós pedimos por um escorpião em vez de um ovo, e pedra em vez de pão, porque Ele é um Pai Celestial, Ele não vai nos dar isso. Não é maravilhoso? Assim também nós devemos orar e agradecer a Deus por não ter respondido muitas de nossas orações. Isso também é orar espiritualmente, agradecer e louvar a Deus que está no controle de todas as coisas. Assim, eu me lembro, primeiramente por coisas espirituais, pela vontade do Senhor, pelo seu povo, o seu reino, que está alinhado com a vontade do Senhor. Eu não posso ficar pedindo por coisas egocêntricas o tempo todo, minha vontade, meu querer, me dá isso, me faça aquilo. Deus está no controle. Eu devo lembrar destas coisas. Me abra comigo em João, no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo de número 13, no versículo de número 14. João 14, versículo 13 a 14. Nós temos essas palavras aqui do Senhor. E tudo quanto pedirdes em meu nome, veja essa declaração tão afirmativa, eu o farei. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho.
se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Pastor, será que esse texto, pastor, não inclui toda oração? Você está me dizendo que eu devo orar em linha com o Espírito e há coisas que eu não devo pedir porque não estão de acordo, não são espirituais? Será que esse texto, pastor, não inclui tudo? Orar por riqueza, por fama, por ser cabeça e não cauda, isso e aquilo e tudo mais, e prosperidade e prazeres? É claro que não. É claro que não, meus irmãos. Embora a promessa do Senhor Jesus Cristo aqui seja qualquer coisa, lembre-se, o contexto é o treinamento dos discípulos. Esse é o contexto aqui. Isso é importante, porque eles estão sendo treinados para servir ao Senhor, para irem, trabalharem. Assim, no contexto do serviço do Senhor, tudo que nós pedirmos ao Senhor, Ele fará. Essa é a ideia. Você precisa de grande graça para vencer a timidez, para testemunhar de Cristo. Se você pedir isso a Deus, está garantido, Ele lhe dará. Porque muitas vezes nós não evangelizamos semanas após semanas? Porque nós não pedimos ao Senhor. Se você pedir por oportunidade, esta é a vontade dEle, Ele ouvirá e te responderá. Se você pedir por um caráter mais firmado na palavra de Deus, Ele ouvirá e responderá. Porque essa é a vontade de Deus. E aqui é o seu sentido. O Senhor não está no meio de um vácuo, dizendo para multidões salvas e não salvas, olha, peça qualquer coisa, não é? Qualquer coisa que você passar a mão nessa lâmpada mágica, o desejo vai acontecer. Não. É segundo a vontade do Senhor. É no contexto do reino de Deus. E qual é a vontade do Senhor? Ela está revelada aqui na palavra de Deus. Graças ao Senhor por isso. Nós podemos pedir sabendo que Ele ouve a nossa oração, responde segundo a sua sabedoria, poder, tempo, vontade, mas sempre ouve a oração do seu povo. Claro, essas promessas do Senhor, essas grandes promessas do Salvador me dizem que eu posso orar por coisas para mim também, não é? Por cura, por exemplo, talvez não seja necessariamente a vontade do Senhor especificamente para aquilo, mas eu posso orar por isso também. Por ajuda, posso pedir por alívio em períodos de aflição. Mas, queridos irmãos, eu não posso orar apenas pelo ego, coisas desta vida que indulgem. Me livra disso, de aflição. Quero ter uma vida completamente tranquila neste mundo. Não quero ter dificuldade nesta vida. Nós devemos pedir por graça, por energia, por alívio, por cura. Nós podemos clamar a Deus por isso também. Bem, volte novamente a Efésios capítulo 6. Observe o poder destas verdades, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito e vigiando nisto. Orar envolve vigilância. Tenho mencionado isso muitas vezes. Vigilância. Manter-se de vigília, atento, desperto. Sabe qual é o problema conosco muitas vezes? É que nós não estamos vigiando em oração. Com vigilância, nós relaxamos, nós tosquenejamos, não estamos alertas. Nós entramos no piloto automático, não é verdade? Será que eu estou agonizando em intercessão? E a minha súplica é específica, e a minha gratidão é sincera. Eu estou vigiando nesse termômetro da verdade, da sinceridade da minha oração. Eu ponho esse termômetro ali pendurado junto comigo. Quando eu vou orar, eu ponho ele do meu lado. Eu estou vigiando se eu estou orando ao Senhor ou a minha mente está dispersa pelo mundo. Eu devo vigiar em oração, E agradável a Deus está segundo a vontade do Senhor. Eu vou fazer algo muito sério, muito importante. Eu já trouxe isso diante do Senhor em oração. Estou vigiando em oração. Eu clamei a Deus de uma maneira específica, trouxe diante do Senhor, mas eu estou desperto ao longo do dia, da semana, para observar a resposta do Senhor à minha oração. Estou vigilante em oração. Ou nós oramos, baixamos a antena e vamos para a vida. E tudo acontece na nossa frente, do nosso lado, resposta. Depois chego em casa, Deus nem me respondeu. Estou vigiando para as respostas do Senhor. Assim, vigilância em oração significa isso, estar atento. E vigilância em oração significa, primeiramente, que
que nós estamos então atentos à qualidade e aos tipos, à variedade da nossa oração. Será que eu só estou pedindo coisas pequeninas, Senhor, isso é legítimo, me ajuda nessa consulta, ou meu filho isso, ou nós temos necessidades? Eu me esqueço das grandes coisas, culto evangelístico no domingo, a obra do Senhor naquele outro país, os servos de Deus debaixo de muita pressão, as grandes coisas. Ou será que eu só oro pelas grandes coisas e deixo de ser específico? Senhor, abençoa o mundo inteiro, janela 1040, e os povos não alcançados, e os povos, e isso, e Senhor, abençoe toda a igreja. E eu me esqueço especificamente aquele irmão que irá lecionar para as crianças, e aquela criança que tem dificuldade de concentração, e aquele irmão, aquela irmã, fulano, que todo domingo dorme no culto. Oh Senhor, oh meu Deus, peça de maneira específica, súplica, Deus irá ouvir, isso está de acordo com a vontade dele. Traga de maneira específica a pregação do Evangelho. Aquele irmão tem uma dificuldade no seu lar e nisso, e hoje vai falar isso e aquilo, de maneira específica. Assim, procure variar, estar vigilante a estas coisas grandiosas e estas coisas práticas também. Bem, pelo que eu oro, estou vigilante. Será que eu oro somente por mim, pelos meus problemas e as pessoas mais próximas de mim? Estar vigiando. Bem, estar vigiando também é vigiar as necessidades pelas quais eu devo orar. Você ouve sobre a necessidade de um irmão, você está ali conversando e ouvindo, e a pessoa fala isso e aquilo, e você diz, poxa, que coisa, né? Que coisa. Mas você não toma nota para interceder, você não estava vigiando. Sabe como é isso? É mais ou menos assim. Se nós nos entregarmos esse hábito, às vezes se materializa de uma maneira muito prática. Por exemplo, quando alguém tem essa tendência de ver algo para fazer e não fazer, que está diante dos seus olhos e passa direto, isso normalmente acontece também quando ela está conversando com outras pessoas. Ela não ora muito pelo reino de Deus por outras pessoas, sinal de que ora muito só por si mesmo. Por quê? Porque viu algo ali, não faz, está preocupado com o que vai fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou ver, eu vou ler isso, abrir meu celular, não atentei, vai deixar para outra pessoa fazer. Isso é sinal de quando eu estou conversando, ouvindo as pessoas, não estou atento ao que elas estão dizendo, estou atento ao que eu vou responder, ao que eu sinto, como isso vai me beneficiar. Será que eu sou vigilante, meus irmãos? Não é triste essa atitude de pessoas que... Isso acontece muitas vezes em igrejas, não é? Uma pessoa vê uma coisa para fazer e deixa, passa de lado, tem uma coisa ali, alguém vai limpar, outra pessoa. Alguma coisa acontece, aí traz para o pastor, pastor, isso, aquilo. Sim, mas por que você está trazendo para mim? Vai e resolve. Quando nós estamos atentos às pessoas, nós gravamos as necessidades delas. E chegando em casa nós oramos e trazemos diante do Senhor. Isso molda a nossa vida prática no reino de Deus. É aquele exercício do despojar-se do ego e pensar mais no outro. Isso reflete, começa na vigilância. E o que orar por este irmão, por aquele irmão, isso reflete em nosso caráter. Deus nos molda neste mundo, nosso caráter, através da nossa vida espiritual. Isso reflete em tudo, meu querido irmão, minha querida irmã. Limpar o copo por dentro faz o copo por fora ficar limpo, salvação. Uma vida de oração consistente, atenta, transforma minha vida também exteriormente, no local de trabalho, minha postura, minha atitude. Essa é a vontade do Senhor e a bênção do Senhor ligado a isso também. Assim, eu estou incluindo todos os aspectos da oração, eu estou adorando, louvando, agradecendo ao Senhor, afirmando gratidão inteligente por minha igreja, testemunho do Evangelho, todo o esforço para vencer o pecado, ou somente as coisas grandes. E ao ser específico, eu tomo nota, estou vigiando. Bem, vigiar também significa isso, eu estou vigilante, atento aos empecilhos, às dificuldades no caminho de orar. O que Satanás está fazendo atualmente em minha vida no que se refere à oração? Você observa, você está vigiando. Eu já observei que todas as vezes que eu me determino a orar, por um bom tempo, em silêncio, no lugar,
sempre, naquele horário, naquele momento, algo acontece. Antes não acontece nada. Vou orar, a campainha toca. Alguma coisa acontece, alguma coisa quebra, o vizinho, isso, eu estou atento. Alguma coisa que eu nem lembrava, vem na minha mente naquele momento. Opa, eu tenho que resolver isso aqui. Você está atento a isso, vigiando? Satanás é real. Ele distrai a mente. Não entra dentro de nós, mas ele distrai. Você está vigilante pelos empecilhos na oração? Será que você está atento ao fato de que sempre que você vai orar, ou quase sempre, ele está ali te sugerindo, a tua velha natureza, que você está muito cansado para orar. Você está cansado demais para orar hoje. Não ore muito, apenas conclua, amanhã você ore. Muitas ansiedades ou distrações, preocupações legítimas muitas vezes, responsabilidades que precisam ser resolvidas. Que tipo de estratégia ele está usando com você todas as vezes que você se volta para orar, para te distrair? Estar vigilante também significa isso. Se eu irei orar, eu devo preparar algumas coisas de antemão para que desligue o celular e tantas outras coisas. Esteja vigilante. Então, ore ao Senhor. O Senhor ouvirá e abençoará. Desenvolva alguma estratégia. Por exemplo, se você realmente está cansado, muito cansado, algumas técnicas ou métodos irão lhe auxiliar. Daí a vantagem de termos listas de oração. Você, por exemplo, pode orar por alguns minutos ao Senhor, adore, afirme, etc. E aí você para, refresca a tua mente naqueles motivos, lê e volte ao Senhor em oração sincera. Isso te ajuda. Você se determinou a orar às 4 da manhã, porque você começa o trabalho às 6, é muito bom, acorde às 4. Mas se você acorda às 4 da manhã e não está conseguindo segurar, e vai orar e está cansado, então não ore nesse horário. Ore num momento que você seja acordado. Eu não consigo orar pela manhã como eu deveria, bom, então guarde um tempo à noite. Eu não consigo orar à noite, chego em casa, estou muito cansado, então ore à tarde. Estabeleça estratégias. Não transforme isso num ato mecânico. Todavia, nós precisamos dessa disciplina. Nós precisamos ser um povo de disciplina, senão nós não oramos, porque a carne não gosta de orar. A carne não gosta de ler a palavra de Deus. A carne não gosta de ir na igreja. Nós temos que ser pessoas de disciplinas, até para orar, queridos irmãos. Alguma estratégia? Derrote Satanás nesta área, naquela outra área, a carne, os empecilhos. Ore também no teu local de trabalho, estudo, não espere apenas chegar em casa. E vigiar também significa, por último, as respostas do Senhor. Por quê? Porque nós somos muito intensos, às vezes, ou rápidos em pedir, mas muito leves e breves em agradecer. Isso é terrível, porque a gratidão é oração. Agradeça 1, 2 vezes, louve ao Senhor. Vigie na gratidão. Sou agradecido, tenho trazido diante do Senhor. E aqui estão, meus irmãos, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, com toda a perseverança, com persistência, independência, sem cessar, como nos ensina em Colossenses. E nós precisamos disso, porque nós aprendemos muita coisa a orar com persistência. Nós somos tratados, nós aprendemos que a orar por uma pessoa não salva, salvação não é algo fácil, é impossível para o ser humano. Não é? Se a pessoa fosse convertida na primeira oração, no primeiro evangelismo, então fácil, salvação é uma coisa à toa. Deus nos ensina a grandeza da obra de salvação, quando Ele demora algum tempo em nos responder. E ao responder, ao demorar em responder, ao persistir, ter que persistir em oração, nós nos humilhecemos mais, né? Se nós já chegamos diante de Deus, Senhor, faz isso e aquilo, e nada acontece. Daqui a pouco, Senhor, por favor. Depois, Senhor, eu te rogo, clama a Deus. É uma maneira de Deus nos quebrantar. Deus nos transforma, trata e nós nos santifica por meios espirituais. Se nós oramos também, nossa alegria e gratidão com persistência é maior, porque quando Ele abençoa, nós vemos como Ele respondeu esta oração de uma maneira múltipla e muito mais sábia do que aquilo que nós pedimos. Ou que Ele respondeu, não nos dando aquilo especificamente que nós pedimos, depois de martelar e pedir, se tivesse dado aquilo ali, teria sido um desastre para nós, porque Ele vê lá na frente.
Então daí a necessidade de persistir, ele nos abre o entendimento ao longo dos dias da semana e nós alinhamos então a nossa oração à vontade do Senhor. E há tantas razões outras, não é, queridos irmãos, quão necessário isto é persistir em oração. E ele diz então, por todos os santos, e então no versículo seguinte, 18, ele diz, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Isso é muito importante. Paulo pede oração por eles, isto é, pelos evangelistas de tempo integral, pastores, missionários, que vivem debaixo de tamanha tentação para transigirem a verdade de Deus, a mensagem do Evangelho e o método. Satanás está continuamente mirando em pastores todo o seu arsenal. Ore também por mim, ele diz, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório, conhecido o mistério do Evangelho, isto é, o mistério revelado. Então, ele segue em frente. Queridos irmãos, é necessário orar por pastores e pregadores, sobretudo em nossos dias. Ore, clame a Deus, suplique, para que o ego deles não seja exaltado, para que eles não busquem se tornar estrelas no meio evangélico, para que eles não desejam notoriedade e relevância no meio reformado, porque notoriedade e relevância não são vocações cristãs, são tentações. Ore pelos pregadores de nosso país, aqueles que Deus tem usado e abençoado, para que não se afastem da verdade, para que não busquem promover a si mesmos, para que diante dos olhos deles, os nossos olhos, esteja aquela declaração fundamental, máxima, essencial de João Batista: é necessário que Cristo se torne notório e eu diminua. Ore, clame ao Senhor. Nós vivemos em uma geração do culto aos heróis. Culto aos heróis, vai ter uma conferência e fulano de tal, vou lá, minha vida vai ser resolvida, e aquela mensagem, quando tudo que é oferecido ali, você poderia ler um livro ou dois aqui, e obedecer a Deus e pedir graça a Ele seguir em frente. Não, eu vou lá porque tenho que tirar uma foto junto, tenho que dizer que eu estava lá. Eu estou dizendo que você não deva ir a conferências, não me entenda errado. Mas qual é a motivação de ir lá? Fulano vai pregar em tal igreja, em Beltrano, isso, aquilo mais, e a fotinha, e a frase, isso. Ore, meus irmãos, para que não sejam levados por isso, mas que tenham nojo disso e lancem de lado isso, e se escondam atrás da cruz de Cristo, para que Cristo seja, e pastores isso, e fila de dar autógrafo, e aquilo, oh, meus queridos irmãos, que geração terrível nós vivemos, a geração do culto aos heróis. Não é triste isso? E pregadores e seus livros sejam mais exaltados do que a verdade, não é deles, eles receberam. O que tens que não te foi dado, e se tens, te foi dado porque se gaba tanto, se promove tanto, diz a palavra de Deus. Assim, ore, Paulo pede oração, e por mim, para que me seja dada graça, notório o mistério do Evangelho. Vamos orar por cada trabalhador na igreja, porque é muito fácil e tentador que alguém esteja servindo ao Senhor e promovendo a si mesmo, colocando no centro do foco de tudo e fazendo para ser visto, naquele momento específico, quando eu vou ser visto por todo mundo, isso aqui. Ore também pelos trabalhadores na igreja. Clame ao Senhor. Peça, meus irmãos. Assim, rogue ao nosso Deus. Meu tempo se esgotou, tinha muito a falar sobre oração. Oração é essencial para a santificação. Oração é dirigir-se a Deus, o santo e eterno Deus, um Pai celestial, não é reza. Oração deve ser contínua, algo contínuo em nossa vida, louvando ao Senhor, gratidão ao longo do dia. Os tipos de oração: afirmação, adoração, intercessão, arrependimento, petição. Traga isso, esta variedade. Ore ao Senhor com vigilância, pelo que orar, quando orar, as estratégias de Satanás, as necessidades de meus irmãos. Preencha as suas listas de oração, tem ali a sua escrivaninha atrás da Bíblia. Persista em oração, orar em espírito, alinhado com a vontade de Deus, o Espírito na palavra. E se fizermos isso, então certamente o Senhor nos responderá ainda mais, meus irmãos. Aqui está a essência, o segredo para a resposta das nossas orações. É a vontade de Deus, não há nada difícil para Ele.
Ele não se empobrece ao nos dar algo, ao responder algo. Não é difícil para Ele. Assim, clame, tudo quanto pedirdes, diz o Senhor. Peça desta maneira, Ele responderá.